assim, a primeira vez que vem um missionário aqui. E esse vídeo aí, por exemplo, é um local que as pessoas estavam estendendo as capulanas, lá é o nome que as mulheres usam, então estavam estendendo isso no chão como assim, estamos recebendo uma pessoa que nunca veio aqui, um missionário, então eles ficam muito felizes, o tratamento deles, né? Então vão preparar as melhores comidas que eles estão acostumados. E esse dia aí eu fiquei muito feliz. E eu acho interessante também porque antes de Deus te dar um chamado, Ele te prepara para o chamado. Então, nessa hora que eles estavam promovendo essa honra para mim, essa honra não era para mim. Eu entendia que era para a palavra de Deus, para Deus, tudo isso. Então, vai muito disso, de Deus preparar você antes, porque você vai passar por muitas oportunidades grandes. E aí da gente se querer tocar na glória que pertence a Deus, ou permitir que por um momento a gente pense, eu sou digno disso, né? Mas por que eles forram os panos no chão? Pra você andar por cima? Isso, é tipo o chão é lava. Ele estendeu um tapete vermelho pra você? É tipo... O chão é lava, já brincaram dessa brincadeira? O chão é lava, você começa a pular em cima dos lugares, não pode pisar no chão, senão você cai na lava. Mas é tipo uma honra, entendeu? A gente está feliz por você estar aqui, a gente está te honrando com isso. Então eles vão cantando aí, seja bem-vindo, a gente está feliz e cantando, toda a comunidade, é bem interessante. E uma pergunta assim sincera que eu acho que quem tá em casa também quer saber: como que fica a esposa nisso tudo? Quando vocês se conheceram, você já era missionário, você já estava em missão, então ela já namorou um menino que já estava nativa. Ela não teve nenhuma surpresa depois. Nosso namoro foi à distância, então a gente conversava bastante por vídeo também, né? Mas aí hoje as viagens que eu faço, geralmente eu fico 2 semanas, volto, eu fico 3, 4 meses aqui para depois viajar. E hoje, graças a Deus, tem bastante a respeito essa questão de rede social, né? Então a gente comunica todo dia, a não ser quando eu vou para esses lugares muito distantes. Esse aí é o casamento. Olha que bonitinho. Oh, meu Deus. A senhora do seu lado é a sua mãe? Isso, ou é a mãe minha dela? mãe, Delair. Ela faleceu 4 dias depois do meu casamento. Ai, momento triste, fundo musical triste. Não, porque Deus tinha me avisado antes. A primeira viagem, essa que você perguntou antes, para Trindade e Tobago, então eu tava de joelho orando. E veio um pensamento assim, Deus, como que falando comigo, eu vou recolher sua mãe. Eu falei, não deixo. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você sabe até como orar, né? E a gente vê quando Deus falou com Moisés que ia destruir o povo, Moisés falou, beleza, me destrói também. Aí Deus, não, então deixa quieto. E eu orei desse jeito, não, eu só deixo o Senhor recolher ela depois que eu for casado. Então eu casei, minha mãe, ela tratava como se fosse labirintite, mas uns dias antes do casamento ela fez um exame e era um tumor no cérebro. E aí a médica falou, olha, eu aconselho você a fazer depois do casamento do seu filho, porque vai ser difícil a recuperação, tudo. Então eu casei num sábado, na terça-feira foi a cirurgia dela, ela foi dirigindo, tranquilo. Aí fez a cirurgia, foram 9 horas, tirou o tumor, mas depois deu uma meningite bacteriana e ela morreu. E a sua mãe deve ter passado muito perrengue com você quando você estava em missão, né? Eu lembro a primeira missão, foi bem interessante, que eu fui filho único, né? Então, sempre muito apegado com a minha mãe, e a primeira missão minha foi para Belém do Pará. Então, quando chegou o momento de me levar na rodoviária, ela começou a chorar muito, e ela não conseguia parar de chorar. Aí, um momento, ela colocou a mão na minha cabeça, conseguiu engolir o choro e falou assim, Deus, até hoje eu cuidei, a partir de hoje eu entrego ele nas tuas mãos para fazer a tua obra. E aí, o dia que eu recebi essa notícia, eu cheguei no quarto do hospital, minha mãe estava respirando, mas com a ajuda de aparelhos. E foi uma cena até forte, não dá pra entrar muito em detalhes aqui. Mas enfim, o médico falou, olha, ela só tá respirando por conta do aparelho, mas deu morte cerebral, deu tudo. Aí eu falei, não, tudo bem, tava minha família assim, eu falei, Deus, há 3 anos minha mãe me entregou pras missões, hoje eu entrego ela pras tuas mãos. Aí virei as costas, fui embora e foi tranquilo, graças a Deus, Deus sempre conosco. Meu Deus. Que história, né? Rapaz, e pra sua esposa, como é que é pra ela ser casada com uma pessoa que hoje a pessoa tá no Brasil, hoje amanhã ela pode estar em missão na África do nada? Como que é pra ela isso? Ela sabia, né, desde o início, então não foi propaganda enganosa, minha esposa. Não foi golpe. Não foi golpe. Ela sabia e a gente conversa bastante, entendeu? Então, quando tá em missões, hoje, eu vi uma frase de uma pessoa que viajava no início, no momento até eu discordei, mas é uma verdade, hoje em dia é mais fácil as emissões do que antigamente, entendeu? Porque quando você lê os Heróis da Fé, por exemplo, o povo entrava num barco, viajava meses para chegar num lugar desconhecido. Tava sem notícia de ninguém, imagina, sem contato com ninguém. Sem contato, sem saber o que você vai encontrar, porque hoje, por exemplo, você vai viajar para Namíbia, eu dou um Google lá, vejo o que é Namíbia, quais os riscos, então me prepara. Naquele tempo que não existia nada disso, entendeu? Então, antigamente era mais fácil, hoje em dia é mais tranquilo por conta da tecnologia. E qual a importância dos jovens de hoje em dia? Qual que é a importância deles saberem que eles vão casar com uma pessoa que os chamados ou eles se encaixam ou o futuro parceiro dela vai respeitar o chamado dela e vai apoiar ela?
É muito importante isso, e eu acho que isso deve ser definido no namoro, no diálogo, né? Ver quais são as intenções um do outro. Porque hoje em dia tem um livro chamado Namoro Blindado, que é muito interessante, que ele fala da ordem que deve ser o relacionamento. Primeiro com a cabeça, depois o coração e por último o corpo, né? Depois de casado. E hoje em dia muitos dão errado porque eles invertem a ordem. Primeiro se relacionam com o corpo, depois com o coração e depois quer ver as ideias. Então altera tudo. As ideias já não tá batendo mais nada. Aí um quer uma explosão. coisa, outro outra, um não apoia. Então acho que é isso. Já no início, se você vê que não tem essa compatibilidade, já corta no início, já não dá certo, cada um para o seu lado e melhor assim, né? Porque Deus tem sempre o melhor pra... Deus sabe a pessoa certa pra cada um, né? Isso. Esse livro, inclusive, fala que não há pessoa certa, existe a pessoa adequada. O que é isso? Pessoa certa seria como se fosse existisse uma, e não. A pessoa adequada é aquela que você conhece ela, vê os defeitos dela, porque enquanto você está apaixonado não existe defeito, né? É só pessoa 100%. Mas você consegue conviver com os defeitos dela e também com o chamado dela. Então essa seria a pessoa adequada. Indico esse livro, viu? Namoro Blindado.